Olá pessoal, vamos agora voltar a falar do nosso projeto caminhão e agora nós vamos destacar um componente que é fundamental no projeto de caminhões ou de veículos automotivos, né, que tenham o motor na frente e a transmissão de potência no eixo traseiro. Então o diferencial é essencial. No caso do nosso protótipo, a gente poderia apenas fazer uma conversão de direção de movimento aqui de 90 graus e não iríamos sentir muita diferença, principalmente porque a distância entre as rodas é pequena e os esforços que aqui os componentes do nosso veículo vão ser submetidos não seriam tão importantes, né? Já num caminhão ao seu tamanho natural, a distância entre as rodas é considerável e os esforços, né, são bem mais contundentes do que no caso do nosso protótipo. Então nós vamos prestar atenção de como funciona o diferencial. Da vida cotidiana, né, a gente utiliza esses outro meio de transporte aqui, de compras, né, no nosso supermercado, e aqui na nossa região o que predomina é o grau de liberdade aqui para girar aqui em torno do seu próprio eixo nas rodas dianteiras do carrinho de compras, né? As rodas traseiras têm a sua direção fixa. E aí você já percebeu quando precisa fazer uma curva muito acentuada, né, entre os corredores do supermercado, você precisa de levantar um pouco a traseira para fazer aquela derrapada e você conseguir dar a curva, né? Estudos têm sido realizados, né, que demonstram que seria menor o esforço do usuário se o grau de liberdade para girar estivesse na roda traseira, né? O esforço seria muito menor para o usuário do carrinho. Há estudos sobre isso. E não é um problema, né, que você pode desleixar. Existem até jogos de computador em que a tarefa principal é você pilotar um carrinho de supermercado. Vários jogos, por sinal. E agora vamos avaliar aqui o nosso protótipo, tendo que percorrer uma curva aqui de retorno bastante fechada, né, bastante acentuada. E o que iria acontecer, né? A gente vê aqui a mudança, né, da direção de rotação do eixo cardan para o eixo das rodas de 90 graus, e a gente imagina que a transmissão se daria de forma homogênea para as duas rodas, ou seja, o eixo giraria, né, solidário, a roda de um lado com a roda do outro. Mas isso não acontece na realidade, exatamente em função do diferencial. Para fazer a curva aqui, né, a trajetória do eixo traseiro ideal seria essa aqui, né? Ou seja, a roda do lado externo da curva teria que andar com uma velocidade maior do que a roda que se encontra do lado interno, porque ela tem um caminho maior a percorrer no mesmo intervalo de tempo, né? Caso não houvesse diferença da rotação das duas rodas, iria haver uma derrapagem aqui, né, para ela poder ir se acomodando no caminho, e essa derrapagem forçada, né, iria forçar muito, ia gastar muito pneu e iria danificar os componentes do motor, suspensão, transmissão e tudo mais, em função dos esforços que são atribuídos nesse momento, né? É até difícil de você representar aqui como seria a trajetória do eixo no caso de um transporte, né, de um movimento solidário aqui das rodas dos dois lados. Tudo isso é possível graças ao diferencial que a gente vai estudar agora com mais detalhe. Então, o diferencial do nosso protótipo já foi projetado, né, virtualmente, com o uso do Inventor, uma ferramenta essencial, fundamental, né? Você não imagina o quanto de produtividade ela pode agregar a um projeto de engenharia, que você projeta os componentes virtualmente e vai testando a funcionalidade, né?
Então, o nosso diferencial já foi projetado, nós estamos vendo aí uma imagem dele já montado. Aliás, o nosso protótipo como um todo, ele já está, diria uns 90% já a parte mecânica concluída. O conceito da parte de eletrônica também já foi testado, já funciona. E aqui nós vamos imprimir a grande maioria dos componentes, inclusive os amortecedores nós vamos imprimir, as molas nós vamos fabricar. E a única coisa que vai ser adquirida aqui que a gente não vai poder imprimir são os motores, né, que nós vamos usar motores de impressoras matriciais, e os rolamentos que a gente vai usar, porque, convenhamos, não dá para imprimir também, né? Mas já está muito adiantado o estado de proposta do nosso protótipo, tá? Então isso vai ser distribuído. As dimensões, vocês vão projetar no invento alguns componentes, cada equipe vai mandar imprimir, né? Outros vocês vão receber o kit, por exemplo, o diferencial vocês vão receber o kit das peças que o compõem e vão montar o diferencial do protótipo de cada equipe. O projeto Caminhão está prometendo, hein? E aí nós estamos testando o conceito de engenharia, que é ver se o nosso protótipo vai funcionar, né? Por falar nisso, a diretoria, né, o coordenador, já desenvolveu um pequeno protótipo, só que feito de maneira artesanal, né, dobrando arames e tal, o que ficaria para os alunos de introdução à engenharia que estão envolvidos com os cálculos, né, levando aquele choque da entrada na universidade, ficaria muito desestimulante você ser obrigado a fazer toda essa mão de obra para construir o seu modelo, tá? Então, esse projeto inicial se transformou no mascote do projeto Caminhão, que vai ser o definitivo. Mas o conceito dele já foi testado, tá certo? Aqui a gente vai ver um vídeo onde a parte eletrônica está aqui em cima do chassi e ele funcionando aí com a suspensão e direção sendo testadas. Observe aí, suspensão ok, lâmpada de ré acendendo aí na hora da marcha ré, né? Marcha ré aí, ó, trocou de novo, marcha ré, e o protótipo aí funcionando lindamente, né? Só que muito trabalhoso e o visual não é tão atraente quanto vai ser o nosso protótipo definitivo. Agora vamos estudar como é que funciona o diferencial, tá certo? Primeiro vamos dar nome aos bois, né? Aqui nós temos a roda do lado esquerdo, a roda do lado direito. Aqui a engrenagem motriz, né, que a gente chama do pinhão, ela vai estar acoplada aqui ao eixo cardan, que vai estar acoplado lá na frente ao eixo do virabrequim do motor, que é o que proporciona a saída de movimento, de torque, né? Bom, essa engrenagem motriz vai estar acoplada à engrenagem anular, né? Que seria uma forma de anel, ring, né? Que é essa maior aqui, tá certo? E aqui é onde é feita a conversão de um ângulo de 90 graus, né? Ele vem longitudinal nesse sentido e passa a ser transversal para acionar as rodas, né? Então, aqui na roda do lado direito nós vamos ter acoplada ao seu eixo a engrenagem lateral direita, no seu lado oposto, acoplado ao eixo da roda do lado esquerdo, nós vamos ter a engrenagem lateral esquerda. E acoplada a essas duas engrenagens, né, nós podemos ter uma só ou duas engrenagens que a gente chama de satélites ou planetárias. São essas duas aqui que estão acopladas por esse pino. E observe que essa estrutura quadrada aqui, ela está solidária à engrenagem anular e ela vai girar porque o pinhão está transmitindo esse movimento. Então essa parte quadrada aqui gira em torno do eixo das rodas. Okay? E as engrenagens satélites giram em torno desse pino. Bom, dado o nome aos bois aí, vamos ver como isso funciona. Então aqui, ó, recebendo o torque do virabrequim, né, através do eixo cardan, o pinhão ele vai acionar a engrenagem anular, que vai girar com todo esse acompanhamento aí, né?
E aí, na situação em que os eixos estão girando com a mesma velocidade, o eixo do lado direito girando para lá e o eixo do lado esquerdo para lá, nesse caso o automóvel estaria em marcha ré, né? Está girando contrário à frente do automóvel. Nessa ocasião aqui em que os eixos estão rodando tanto para frente quanto para trás, com a mesma velocidade, representado com a mesma seta aqui, as engrenagens satélites vão estar paradas. É como se fosse um eixo só, né? O satélite vai estar completamente solidário, tanto a esse aqui quanto a esse do lado esquerdo. E aí não haverá giro da engrenagem satélite em torno do seu próprio eixo. Os eixos estão com a mesma velocidade. No caso em que esse eixo, né, encontra mais facilidade, ou seja, digamos que esse seja o do lado externo da curva, né, encontra mais facilidade para girar do que o eixo de cá, aí agora vai começar a haver movimento das satélites em torno do próprio eixo, né? Como esse aqui está girando mais, ele vai empurrar aqui a satélite para esse lado. Na parte de baixo está nesse sentido, na parte de cima está no sentido contrário. Aqui vai estar empurrando para ela girar assim. E aí, né, isso vai causar que o torque vai ser transmitido de forma não homogênea para os dois eixos, né? Mais para o de cá e menos para o de lá. Observando agora de uma forma mais visível, quando está com a mesma velocidade, não há rotação da satélite em torno do seu próprio eixo. Quando aumenta a velocidade de um lado, então o que é que acontece? A velocidade tangencial aqui, no ponto de contato dos dentes, nesse lado de cá, nessa engrenagem satélite superior, né, nesse momento, porque isso aqui está girando também em torno desse eixo das rodas, né, esse pino. Então nessa fotografia aqui, a velocidade da tangencial da satélite aqui no ponto de contato, ela está no mesmo sentido, veja que está girando para lá, da velocidade tangencial no ponto de contato da engrenagem lateral. Se nós olharmos para o outro lado, né, onde está havendo outro engate aqui dos dentes, né, a velocidade tangencial da satélite aqui em amarelo vai estar nesse sentido, enquanto que o movimento desse eixo, proporcionado pelo giro do pino, né, ele vai estar no sentido contrário. Então, aqui, enquanto vai estar somando, a outra vai estar diminuindo. Aí acontece sempre esse miserável desse aviso aí, eu vou deixar para vocês presenciarem, que eu preciso ligar a tomada. Ave Maria. Mas ficou bem entendido aí, né? Apenas para fechar aqui, no caso extremo em que você freie completamente um eixo de um dos lados, o que é que vai acontecer? As engrenagens satélites vão continuar girando, porque o peão continua transferindo, né, movimento para essa engrenagem anular, e os dentes aqui vão apenas passar, né, pela engrenagem que está parada e vão transmitir todo o torque para o eixo do outro lado. Então, assim vocês tiveram uma luz de como é que funciona esse componente tão fundamental, né? Esse problema aqui ele pode se repetir quando de um lado um eixo de um lado a roda encontra uma superfície que não apresente o menor atrito, digamos uma superfície de gelo. Então o diferencial vai ter essa desvantagem de estar transferindo todo o torque para esse lado aqui, e aí o veículo não vai andar, né? Para resolver isso existem diferenciais semi-bloqueados, né? Semi-blocados que resolvem esse problema, mas a explicação dele está fora do escopo desse vídeo. Grande abraço, vem mais por aí, vamos em frente com esse projeto caminhão. Grande abraço.